Dou boa noite agora ao professor Carlos André. Seja bem-vindo ao programa Espaço Cidadão. Muito obrigado, prazer imenso estar aqui com você e todo mundo que está assistindo em casa. Boa noite. Boa noite. E eu gostaria que, inicialmente, o professor Carlos André pudesse nos falar um pouquinho a respeito dessa metodologia do vestibular, sem entrar ainda naquela questão polêmica dos cotistas que vem do EJA, Educação de Jovens e Adultos e outras. Mas, inicialmente, se você pudesse nos dar uma visão geral, né, você como professor de cursinho, né, que tem um contato também com os alunos, com os estudantes, né, o que é que você tem imaginado hoje da forma, da sistemática de avaliação do nosso vestibular? Olha, em termos de vestibular, a UFRN ela sempre recebeu todos os nossos elogios. É uma universidade cujo vestibular é moderno, é referência para o Brasil. Eu costumo dizer sempre que o modelo de prova de física que o Brasil tenta fazer hoje, ele foi criado na UFRN, então, sem dúvida, só merece elogios. Tá? O Enem hoje, que é uma prova nacional, ela tenta fazer o que aqui na UFRN se iniciou em 98. Então, em termos de filosofia de vestibular, em qualidade de questões, a UFRN sempre foi uma universidade à frente do seu tempo, sem dúvida. E eu gostaria de saber, né, hoje, quando o Jonathan faz o corte da câmera ali, muito bem, Jonathan, pronto, estou aqui de volta. Eu gostaria de saber, do professor Carlos André, a respeito desse, se você for comparar como era antes, quando não existia o Enem, por exemplo, e hoje com a existência do Enem, esse Exame Nacional de Avaliação do Ensino Médio, está sendo importante, o aluno está valorizando, está provocando algum tipo de mudança, né? Essa nova forma de acesso? Olha, o Enem ele é interessante porque é uma filosofia nova de prova, né? Em termos de Brasil. O objetivo é fazer com que o aluno ele estude e que aquelas matérias sirvam para a vida dele, sirvam para a prática, né? Como eu disse, no caso específico de física, que é a matéria que eu leciono, a UFRN já fazia isso há muito tempo, desde 98. Mas para a maioria das outras matérias, sem dúvida, é novidade. Você já foi aluno, eu já fui aluno, e uma pergunta recorrente nas salas de aula era: para que eu estudo isso? E a filosofia do Enem vem criar situações onde a aula ela tem que gerar proveito na vida prática. O aluno ele tem que aprender para a vida dele, e não só para passar no vestibular. Os ensinamentos de hoje vão servir para sempre. Isso é muito importante. Eu, ao longo do tempo, que nesses 8 anos do nosso Espaço Cidadão, venho criticando muito, né, o conteúdo que sempre foi ensinado, o que era o segundo grau, hoje ensino médio, porque justamente em torno de 70% do que você aprendia só servia para passar no vestibular. Daí eu travei aqui algumas saudáveis discussões com a hoje secretária da Educação do Estado, a professora Betânia, que já foi presidente da Compev, justamente dizendo que vamos provocar uma revolução no ensino médio, mas a partir do vestibular, porque se você exigir no vestibular cidadania, ética, moral, psicologia, até noções de primeiros socorros, por exemplo, né? Por que não? Né? Tanta coisa importante você pode incluir no vestibular que vai ser o dia a dia. E eu dizia, se você incluir no vestibular, a escola vai ensinar, o cursinho vai ensinar, vai cobrar e o aluno vai se interessar. Porque você pode até colocar no currículo, mas se não exigir no vestibular, não haverá aquela dedicação, aquele interesse para que você possa estudar e de fato você ter esse conhecimento, não só para passar no vestibular, para depois esquecer de tudo, mas para o resto da sua vida. Você está certíssimo na sua colocação. Hoje, inclusive, eu conversei com uma aluna minha e ela dizendo que convenceu a mãe dela a usar o cinto no banco de trás, não por motivos de lei, de multa, etc. e tal, mas ela explicou para a mãe dela, deu uma geral sobre a primeira lei de Newton, e como eu digo para os alunos sempre, um aluno nosso, um aluno que aprendeu física na escola, ele usa o cinto não é porque é obrigado, é porque ele entende a importância de usar o cinto. Um aluno meu, se ele tiver com uma coceira no olho, por exemplo, a maneira como ele lida com essa coceira é diferente, porque ele aprendeu física de verdade na escola, e isso é para o resto da vida. Não vai passar o vestibular. Mas como é que é essa história da coceira no olho? Existe um princípio na física, que é o princípio de Pascal, que ele diz que quando você exerce uma pressão no fluido,
essa pressão é transmitida integralmente a todas as partes do sistema. Então, como existe fluido dentro do nosso olho, se você pressiona quando você vai cursar, quando você vai manusear, você pode gerar uma pressão na retina e com o passar do tempo isso gerar problemas. Então até a maneira como o aluno lida com isso, ela tem que ser diferente, e é a escola que faz isso, né? O professor ele tem que mudar a vida do aluno para sempre. Esse é o objetivo, e nesse aspecto eu só faço elogiar o FRN. Se não é perfeito ainda, é muito próximo da perfeição. E eu gostaria de saber agora, justamente desse assunto que tem gerado muita polêmica, né? A inclusão de alunos na parte do argumento, né? Daquelas cotas do aluno que vem do EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. Porque existem algumas cotas, né? No país inteiro se discute, inclusive, cotas para negros, cotas para índios, cotas, mas na verdade eu acho que, às vezes, quando se trata isso como uma forma de resgate de uma dívida histórica, você recai sempre na questão da classe social. Então, por que não, por exemplo, você tem uma cota única de acordo com a renda da pessoa, né? Porque certamente ela não teve acesso a uma escola particular, condições melhores, né? E a partir daí você uniformiza essas cotas na questão da condição social, para que aquele tem menos condição, que não tem a possibilidade menor de competir em pé de igualdade com aquele que está numa escola particular, que tem um preparatório, um curso extra, né? Então ele vai estar bem atrás disso. Então, para dar uma oportunidade desse, tudo bem uma cota que você possa uniformizar, né, priorizando essa questão social, né? Qual é a sua opinião a respeito? Primeiramente, eu não acho que cotas ou argumento de inclusão seja a melhor solução do mundo, né? A gente completa nesse último vestibular 5 anos de argumento de inclusão aqui na UFRN, 5 anos. E ao longo do tempo, o benefício ele aumentou para conseguir colocar o aluno oriundo da escola pública dentro da universidade, o que mostra que ao longo dos 5 anos, se foi necessário melhorar o benefício, é porque a educação pública não melhorou. Então, supondo que isso tenha que ser importante em algum momento, eu gostaria muito de ver outras ferramentas sendo utilizadas, pensando que no futuro esse argumento de inclusão acabaria. Mas infelizmente eu não vejo isso. Muito pelo contrário, eu vejo o argumento se tornando cada vez maior, porque a educação pública é cada vez pior. E resolver o final sem pensar em resolver o início, eu particularmente não concordo, eu acho que está errado.